bem-vindos e bem-vindas ao Expert Talks. Esse quadro onde a gente acaba trazendo sempre grandes gestores, renomados gestores aí da nossa plataforma, que tem histórias super bacanas aí para contar, de uma forma mais leve, mais um bate-papo mesmo, de forma que a gente possa entender um pouco passado, presente, futuro da gestora, enfim, e aí entrar mais em profundidade no que a gente quer saber. E dessa vez a gente trouxe nada mais nada menos do que o João Lopes, um dos fundadores aí da Vista Capital, né, uma casa que a gente sabe que cada vez mais tem tido uma aceitação, uma fama grande aí na plataforma da XP, e não é por acaso, né? Excelentes resultados, excelente histórico. Então, João, obrigado aí por ter aceito o convite. Eu que agradeço, cara. Uma honra estar aqui. Boa. Uma edição especial, né? A gente aqui na Expert 2022. Até quero te perguntar sobre isso. Um evento dessa magnitude, gigantesco, talvez o maior do mundo, o maior evento de investimentos do mundo. Cara, como é que você vê esse tipo de evento, da importância e o que faz, qual a importância de ter a Vista com um stand super bonito ali? Cara, vocês conversando com o cotista ali no tete a tete, né? Você imaginou isso quando você começou no mercado, que você teria um evento, uma feira que você fala com o teu investidor pessoa física? Pô, cara, é difícil achar alguma coisa desse tamanho aqui, cara. Eu acho que essa aqui, eu tive nas últimas edições, acho que essa aqui é disparada a mais bonita e mais legal que eu já tive. Pra gente, principalmente, né? Quando nossa primeira XP Expert, eu lembro, a gente tinha um stand pequenininho, parecia quando você faz feira de ciências na escola. Exato. E a gente tinha lá um lugarzinho acanhado, né? Assim, naquela época, a Vista ainda era muito pequena. A gente ainda tem um tamanho bem razoável, mas assim, pô, hoje a realidade, graças a Deus, mudou bastante. A gente conseguiu montar um stand, tem até cafezinho lá. Boa. Mas eu acho que além de toda essa parte de palestras e de informação que a XP Expert tem, eu acho que dá oportunidade para nós, né, de estar próximo do cliente, né? Assim, como a gente acaba não vendo muito, né? Porque o cliente acaba vindo por conta e ordem, a gente até acaba interagindo com outros. Assim, acho que aqui é a chance que a gente tem de responder as dúvidas, de apresentar a casa, apesar de a gente ter 8 anos, tem muita gente que não conhece a Vista ainda, de dar satisfação para os nossos clientes, o que a gente está fazendo, e conversar com nossos pares, né? Assim, meu sócio agora vai falar aqui na plenária com 2 lendas do mercado, né? O Stulberger e o Jakuski, acho que os 2 melhores gestores aí do Brasil, da história, né? Então, para a gente é um orgulho enorme fazer parte disso, cara, fazer parte dessa história, e estaremos aqui nos futuros também. Boa, muito bom. E nesse exercício mesmo de falar sobre, para a pessoa física, né, sobre o produto e tal, acho que a gente aqui na área de alocação, dentro do Research, a gente tem muito esse papel educacional. Eu sempre gosto do exercício de imaginar como é que você explica naquele almoço de domingo da família, ou no caso aqui na Expert, né, o que é o fundo multimercado, o que é o fundo de vocês, multimercado, e como é que ele entra no portfólio de um cliente, né? Como é que você geralmente recomenda para o teu primo ali, ou para um visitante do teu stand? Cara, tem um pouco, tenha muito, é a forma de você operar no mercado de forma que você não conseguiria você, pessoa física, fazer. Como é que você traduz um pouco para a pessoa física isso? Cara, é difícil, assim, almoço de domingo ali, assim, eu digo que é o meu melhor controle de risco, né? Porque minha madrinha, tem gente da minha família de 70 anos que investe no nosso fundo multimercado que tem uma volatilidade relativamente alta. E apesar da gente ter um chefe de risco, 2 caras rodando os relatórios de hora em hora lá no intraday, o que pega mesmo é o almoço de domingo. Eu encontro minha madrinha lá de 70 anos e reclama que a cota caiu, né? Então, não é fácil explicar, mas a gente, quando começou a Vista, a gente se propôs a fazer o que a gente gostava e o que a gente sabia, né? Não adiantava nada a gente fazer um produto só porque o mercado aceitava e a gente não ia conseguir fazer aquilo bem feito, né? Então, a gente, quando começou a Vista em 2015, os fundos em 2015, né? A Vista começou em 2014, a gente começou a empresa com um fundo de ações e um fundo multimercado de volatilidade alta. E a gente sabia que não era um produto tão palatável naquele momento, né? O juro era 14%, 15%, mas a gente imaginava que o mercado ia convergir para lá, porque o Brasil desse minimamente certo, né? Se voltasse a ancorar a inflação, o juro caísse,
o mercado ia demandar produtos de volatilidade mais alta, que eu acho que é um pouco do que aconteceu. E eu acho que um dos trabalhos que a gente fez desde o início, né, porque não só é importante você tomar conta do ativo, dos ativos do fundo, mas também do teu passivo. Porque se o seu investidor não entende aquele nível de risco, aquela volatilidade, na primeira queda do fundo ele tira. Então a gente desde o começo fez um trabalho quase que educacional dos nossos clientes e a gente incentivava eles a ter um percentual muito pequeno do portfólio, porque um fundo com vol de 20, 25, ele tem que ter um percentual mais baixo da carteira do cliente final. Porque senão... a volatilidade de um fundo de ações, né, praticamente. Exato, até um pouco mais. Mas, então, assim, acho que esse trabalho de educação, de fazer ele entender, porque o fundo multimercado ele tem um mandato relativamente aberto, né? A gente, no Vista Multiestratégia, que é nosso maior fundo da casa, a gente investe de ações a commodities, a câmbio, a juro. Então, acho que a gente não tem uma obrigação de estar especificamente em uma classe de ativo. Legal. E para sua madrinha, você sugere 50 mil no hedge ou 100 mil no... Ao contrário, 100 mil no hedge ou 50 mil no multiestratégia, hein? Cara, assim, tem que olhar o portfólio como um todo, né? Para ver... Ou os dois, um pouquinho. Os dois, exatamente. Para ver como é que a volatilidade encaixa ali com o resto do portfólio. Mas acho que dá para ter um pouco dos dois. Boa, fechado. Então vamos falar um pouco de grade de produto, até porque eu acho que é bacana também para entender como é que a Vista está olhando para frente. Né? Acho que você já fez aqui bem um wrap-up rápido sobre os produtos, mas acho que dá para a gente fazer com mais calma e olhando para frente. Ou seja, o que vocês estão olhando, para onde talvez a Vista vá apontar, né? Sei lá, tem muita gestora, né? Muito gestor multimercado que depois expande um pouco mais e a parte de crédito, renda fixa ganha uma vida própria. Tem cara que vai para ilíquidos. O que vocês estão olhando para frente 5, 10 anos, fazendo esse exercício que não é fácil. O mundo muda, né, no meio do caminho, mas o que vocês olham para frente? Rodrigo, acho que essa é uma excelente pergunta, cara. Assim, a gente conversa muito sobre isso, a gente estuda o mercado. Esse é um mercado que tem... não adianta, mas a sua performance é prejudicada quanto mais você cresce, né? Normal. A gente olha a indústria, foi assim com a maior parte dos nossos peers. Então a gente tem um cuidado enorme para crescer. Porque crescer por crescer, a gente sabe que é uma faca de dois gumes. Né? Você pode crescer, underperformar, teu AUM volta para o mesmo tamanho. Então a gente quer crescer com qualidade, com capacidade de gestão. Então assim, hoje a maior parte dos mercados que a gente investe são mercados super líquidos. Então, a gente não tem uma dificuldade de liquidez hoje, mas a gente sempre... Os nossos dois fundos multimercados estão fechados, né? Porque exatamente por isso a gente gosta de parar para sentir o tamanho do fundo, sentir como é que está a operação, se a gente está conseguindo entrar e sair com a velocidade que a gente é acostumado nas nossas posições. Então, acho que a história da Vista foi essa, de crescer aos poucos, de degrau em degrau. Vai continuar sendo. Nosso patrimônio está todo investido na companhia, então a cota é super importante não só para os nossos clientes, mas para os nossos próprios recursos. E a gente tem um braço de ações que tem dois produtos abertos, o Vista FIA e o Vista Long Biased. Eu acho que hoje, depois de 3 anos da Bolsa meio de lado, né, o mercado de ações não está muito no holofote, mas a gente acha que isso é temporário. Daqui a pouco o mercado de ações volta, a inflação dá uma cedida, o juro começa a cair, e você tem um reequilíbrio para esse lado, né? Então, eu acho que hoje a gente está satisfeito com essas duas vertentes, duas verticais, a de multimercado, que provavelmente multiestratégia é um hard close, a gente provavelmente não vai abrir o fundo, mas o Vista Hedge a gente pode fazer aberturas pontuais, e o Vista FIA e o Vista Long Biased eu acho que tem um espaço grande para crescer ainda. E aí, horizontalmente, né, assim, a gente sempre, o Vista Multiestratégia tem cogestores que fazem não só ativos específicos, como geografias específicas, então a gente está sempre olhando alternativas de fazer um spin-off, né, tirar de dentro dali, ou pelo menos ter um cogestor desse tocando uma estratégia nova. Então, se a gente
em algum momento achar que tem capacidade de gestão e capacidade para criar um produto de renda fixa, por exemplo, renda fixa ativa, que eu acho que é mais nosso perfil, a gente provavelmente vai fazer. Mas a gente quer fazer muito seguro e que a gente tenha as pessoas certas para fazer. Legal. E ontem eu estava até conversando com o Rodrigo, né, o meu xará da Vista, e junto a gente estava batendo um papo, tinha um assessor até ali perto, e a gente estava falando muito que talvez os multimercados de vocês sejam ou estejam numa linha mais do que foi até a consagração inicial dos multimercados, né, com uma visão mais estrutural, convicções mais de longo prazo, menos trading, talvez. Tá certo isso? E eu já vou aproveitar até para fazer uma outra provocação que eu já vi, assim, muita gente também associando os multimercados a um fundo de commodities. Já ouvi essa. Porque vocês ganharam muito dinheiro, né, recentemente, principalmente com operações de commodities. Queria que você comentasse um pouco essas duas coisas. Então, ou seja, podemos esperar que o multimercado seja um fundo com convicções mais de médio e longo prazo mesmo, né, como eram até os macros mais tradicionais, aí você acaba até conseguindo ser um pouco contrarian, às vezes em alguns momentos, e refutar ou não essa questão de, pô, então estou alocando nos fundos de vocês, cara, estou com um fundo quase de commodities, é isso mesmo ou não? Curioso, cara, mas assim, eu acho que eu até convido todo mundo a dar uma olhada nas nossas cartas, estão lá no nosso site, a gente escreve mensalmente, e lá no final tem uma tabela com a atribuição de performance linha por linha. O que veio de bolsa, local internacional, o que veio de juro, local internacional e o que veio de commodities. Então, assim, a gente sim é um fundo de posições estruturais de médio e longo prazo. A gente ficou comprado em Bolsa Brasileira de 2000 e final de 15, começo de 16 até quase final de 18. A gente está comprado em petróleo desde 2018, 19. Então, assim, são posições estruturais. E o que normalmente a gente faz é buscar hedge para essas exposições estruturais. E aí sim, o hedge tem uma frequência um pouco mais alta, mas as nossas posições costumam ser bem longas. E não tem uma classe de ativo específica responsável por performance, não. Ela é bem espalhada, não só por classe de ativo, mas por geografia também. Eu acho que é um mérito gigante do meu sócio, do João, que tem feito isso de forma brilhante. Então, assim, acho que a indústria, de uma forma geral, né, tem ido muito bem esse ano. Você vê os fundos macro estão indo super bem. Acho que o gestor brasileiro sabe operar bem juro, né? Está acostumado com o cenário de inflação. Melhor que o gringo, talvez, né? Melhor que o gringo, talvez. E a gente... E acho que uma parte boa que responde muito pela performance do multi, né? Foi a gente não tem Brasil há quase 2 anos, né? Então, assim, a gente não via muita oportunidade, não via muita assimetria. Então, os nossos fundos de multimercado passaram esse tempo quase todo meio longe de Brasil direcionalmente, né? Acho que isso ajudou a melhorar a performance do fundo. Pelo menos a gente acaba não perdendo dinheiro apostando a favor do Brasil. E hoje a gente já voltou, depois dessa reprecificação, a gente já tem um risco relevante do portfólio em ações brasileiras. Legal. Cara, para a gente começar a caminhar um pouco para o fim, um bate-papo rápido, infelizmente até, o brasileiro investe muito ainda olhando o retrovisor, né? Pega a lâmina, olha a rentabilidade, vê que o cara foi bem, e a gente sempre defende que, eu sei, é mais difícil, mas o fator qualitativo, né? De saber, pô, quem são as pessoas, o que esse cara está fazendo para se perpetuar numa indústria que é super competitiva e cada vez mais. Então, o cara que vira cotista da Vista, eu acho que é importante ele saber também o que você está olhando para frente, né? Você já falou um pouco de produtos, mas em pessoas, tecnologia, o que você acha que é um pouco do que a Vista deve investir também daqui para frente? Quais são os planos futuros? Se você olhar, não sei se você, 8 anos atrás, imaginaria que a Vista estaria onde está. Óbvio que você sempre sonha grande, mas acho que vocês chegaram num patamar hoje que estão aí, como você falou, o Landau vai dividir palco ali com o Stuberger e Jakurski. E aí, os próximos 10 em termos de pessoas, tecnologia, como é que se mantém vivo nessa indústria, né? Cara, eu acho que a nossa indústria talvez seja uma das mais competitivas do mundo, né? A gente é medido diariamente, a cota é diária. Então, a gente sabe que para sobreviver e continuar performando, todo dia é o dia 1, né? Não tem descanso, não tem sossego. Se
Se a gente está dormindo bem é porque a posição está pequena, se está dormindo mal é porque está grande demais. Então, assim, esse é um desafio quase que diário. Eu acho que, para endereçar um pouco essa parte de crescer a empresa mantendo a performance que a gente teve nos últimos anos, eu acho que trazer gente boa, trazer bons gestores que geram resultado principalmente de forma descorrelacionada. E eu acho que hoje, 8 anos depois, é mais fácil para a gente trazer talentos, né? Porque a empresa cresceu, a Vista, eu acho que hoje tem uma placa com a ajuda da XP, que entrou na nossa sociedade, muito boa. A gente vê demanda de gente muito boa querendo vir trabalhar com a gente. E o nosso processo de RH ele é super rígido, né? Eu vejo lá na minha área, eu tenho 6 analistas que trabalham comigo e quando a gente vai analisar uma empresa e a gente está analisando time, management, etc., a gente é super rígido, né? Então a gente tem que ser rígido para dentro também, como a gente contrata as pessoas. Então nosso processo para contratar uma pessoa às vezes demora 1 ano. A gente conversa 10 vezes, 12 vezes, para ter certeza que o perfil se adapta à cultura, que o perfil se adapta ao perfil de risco dos fundos, ao nosso modus operandi. Então, assim, nosso RH é trabalhoso, mas a gente acha que esse é um dos pilares para a longevidade do nosso negócio, né? Então, assim, hoje a gente tem 40 pessoas dentro da Vista, nosso time de investimento tem quase 25 pessoas e a gente tem crescido o time de investimento com gente muito bem formada, com gente com muita história de sucesso. E eu acho que nosso business é isso, trazer talento e trazer talento que funcione em harmonia com a nossa cultura. Que já foi construído, né? É isso. É isso. Cara, João, brigadíssimo. Eu que agradeço, cara. Bate-papo rápido, mas super esclarecedor aí. Maravilha. Espero contar com vocês aí nas próximas. Obrigado, cara. Obrigado você, cara. Gente, obrigado aí. Esse foi o Expert Talks. E se você gostou, deixe seu like aqui. E espero vocês num próximo episódio, tá? Até mais.